Confira as 10 doenças mais mortais da história. Gripe espanhola. Durante os anos de 1918 e 1915, a gripe espanhola ceifou a vida de 50 a 100 milhões de pessoas. Esse número foi maior que as mortes da Primeira Guerra Mundial. Artigo relacionado às pandemias de cólera em 1800 e o coronavírus hoje. Uma aula de Áurea Lustosa na Universidade de Courif. Variola, gripe espanhola, raiva e tuberculose. 5 livro para relacionar literatura e medicina. Quarentena, hospícios, prisões. 13 livros para você entender mais sobre história e medicina, porque doença, Hipócrates e sua teoria equilibrada, e depois a peste de Marsilia de 1720. A peste negra. Essa pandemia aconteceu que se entendeu de 1347 a 1353, e resultou na morte de até 50 milhões de pessoas. O temor. Peste negra, bubônica, que se iniciou na Ásia Central e espalhou-se pela Europa e África. Malária. Devido à transmissão por mosquito, os novos casos de malária atingem 300 milhões a 500 milhões todos os anos. Aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem anualmente devido à malária. Tuberculose. A tuberculose continua a provar que é uma verdadeira matadora. Em 2012 ceifou 1,3 milhões de vida, enquanto mais de 8 milhões de casos foram notificados no mundo. A AIDS. A AIDS foi identificada na década de 80 durante o período que a medicação antirretroviral estava indisponível. Matou a grande maioria das pessoas que contraria o vírus. Apesar das campanhas e da medicação disponível, são mais de 35 milhões os infectados no mundo e aproximadamente 1,5 milhões morrem anualmente devido às condições associadas à síndrome de imunodeficiência adquirida. Tifo. O tifo matou 3 milhões de pessoas apenas na Rússia, em um curto período de tempo no começo do século XX, de acordo com a OMS, ela continua a matar 0,2 pessoas por milhão de habitantes anualmente. Câncer. A condição para o desenvolvimento de um câncer é simples. Basta estar vivo pelo período necessário para seu desenvolvimento. 7,6 milhões de pessoas por ano. O sarampo. Um médico árabe do século IX é responsável pela documentação do sarampo pela primeira vez antes da vacinação extensiva contra a doença. Na década de 1980, a taxa de óbito globais era de 26 milhões de ano. AVC. Acidente vascular cerebral encefálico. Tem um alto índice de mortalidade. Apenas nos Estados Unidos, 140 mil pessoas morrem anualmente. A principal causa de morte no mundo: doença cardíaca isquêmica, AVC, doença pulmonar obstruída crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, complicações neonatais, Alzheimer e outra demência, doença diarreia. Varíola, surto de varíola, vieram à tona diversos momentos por mais de 10 mil anos. Centenas de milhares já perderam sua vida para ela. Hoje a doença está erradicada. Existem algumas pessoas, amostra e alguns laboratórios do mundo, que são guardados por um aparato militar, devido à possibilidade do seu uso das cepas como armas biológicas.